Neste módulo, nós vamos falar sobre os dois tipos de operações feitas no mercado. As operações por correlação ou cash neutral e as operações por cointegração. A maneira mais tradicional de se operar long short no Brasil, que é o modelo clássico, é o modelo cash neutral. E existe outra maneira muito mais sofisticada de se operar, mais eficiente, sofisticada, mas é um modelo de altíssima complexidade estatística, que é o modelo de cointegração. Aqui você precisa de um fundamento muito sólido, de um arcabouço, de um background estatístico muito pesado para poder operar via cointegração. É por causa disso que no nosso curso, a nossa metodologia ela foi desenvolvida para operar o modelo clássico, o modelo cash neutral. Apesar de ser um modelo mais simplificado, um modelo mais limitado, só que é um modelo muito mais simples de se operar e não quer dizer que a gente não vai ganhar dinheiro com ele. Pessoal, eu queria pedir licença agora e me dirigir especificamente a algum estatístico que eventualmente esteja assistindo esse curso. Você, como estatístico, deve estar reclamando, poxa, não vai apresentar cointegração? Então, eu queria te dizer que esse curso aqui foi preparado para um público geral. Os nossos alunos, eles têm formações heterogêneas. Quem está fazendo esse curso de long short aqui não são só profissionais de ciências exatas, não são só estatísticos, engenheiros, matemáticos. Há outros profissionais aqui. Há médicos, há advogados, há administradores, psicólogos, enfim. Se eu invocar nesse momento, considerando esse público heterogêneo, os conceitos estatísticos de cointegração, eu vou expulsar todo mundo. 95% dos alunos vão sair correndo, porque isso realmente demanda uma sofisticação estatística muito elevada. Mas eu não vou deixar de falar do conceito de cointegração. Vou explicar de maneira mais superficial o que é a cointegração, para as pessoas terem uma noção, inclusive, da complexidade que é operar long short via cointegração. Deixa eu falar rapidamente aqui do modelo cash neutral e depois eu linko com o modelo de cointegração, explico cointegração e finalmente a gente volta a explorar o nosso modelo principal, que vai ser o cash neutral. Como é que a gente vai operar no modelo clássico? O modelo clássico a gente vai operar a razão de um ativo dividido pelo outro. Então eu vou fazer um ativo A dividido por um ativo B. Quando eu divido um ativo A com um ativo B, eu gero uma coisa chamada ativo sintético ratio, que é a razão entre os dois ativos. Essa razão entre os dois ativos, ela vai oscilar da mesma maneira que uma ação oscila. A razão vai subir, a razão vai descer, a razão vai andar de lado. Então, de fato, ela vai ter um comportamento de um ativo, só que é um ativo que não existe, é um ativo sintético. Um ativo sintético, ele é proveniente da operação matemática entre dois ativos reais. Então, se eu somo ativo A com ativo B, eu vou ter um ativo sintético C, que é o somatório dos dois. Se eu faço um ativo A dividido por um ativo B, eu vou ter um ativo sintético ratio que vai representar a razão entre esses dois ativos. Então, no modelo cash neutral, no modelo clássico, a gente vai operar a razão entre os ativos. A gente vai operar esse ativo sintético. Então, o que acontece? Se eu estou operando a razão entre os ativos, se eu acho que a razão vai subir, eu compro razão. Se eu acho que a razão vai cair, eu vendo a razão. A gente já viu isso nos exemplos anteriores. Quando eu quero vender uma razão, quando eu acho que a razão vai cair, o que eu faço? Eu vendo o numerador e compro o denominador. Quando eu acho que a razão vai subir, eu compro o numerador e vendo o denominador. Então, o modelo cash neutral, ele vai operar dessa maneira, né? A gente vai plotar a razão entre os dois ativos, tirar uma média móvel, colocar bandas de Bollinger, né, que vai ser a média móvel somada a 1, 2 ou 3 desvios padrões acima e subtraído por 1, 2 ou 3 desvios padrões abaixo, de maneira a gente ter bandas de Bollinger. Não se preocupe, a gente vai estressar esse modelo adiante. Mas, claro, esse modelo do cash neutral possui limitações. Qual é a principal limitação? E aí você, estatístico, vai concordar comigo. Esse é um modelo que é uma série não estacionária. Se uma série de dados ela tem a média variável e o desvio padrão variável, ele é não estacionário. Então, uma ação, a média de uma ação e o desvio padrão de uma ação, Petri 4, por exemplo,
ela é não estacionária, porque a sua média varia e seu desvio padrão varia. Então, quando eu divido um ativo pelo outro, quando eu divido uma série não estacionária por outra série não estacionária, eu vou gerar um ativo sintético que também é uma série não estacionária. E pelo fato de não ter da série não ser estacionária, eu não consigo aplicar uma série de ferramentais estatísticos que vão tornar o modelo mais sofisticado, que é justamente aquilo que a gente faz na cointegração. Tudo bem? Vamos deixar isso de lado agora, vamos parar um pouquinho de cache neutro, eu quero falar de cointegração. Depois a gente volta para o cache neutro. O que a gente vai fazer no modelo de cointegração? O modelo de cointegração visa justamente tornar séries não estacionárias numa série estacionária. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos olhar esse gráfico aqui. Ó. Vamos explorar essa metodologia de cointegração. Aqui eu tenho um gráfico do preço de duas ações. Vale 5 e BRAP 4. Vale 5 nem existe mais, ela foi para o mercado novo agora, ela é Vale 3. Mas o que vale aqui é a didática. Note que essas ações elas têm um comportamento muito parecido, elas andam juntas. Isso explica porque BRAP 4 é controladora de Vale, é praticamente uma empresa dentro da outra. Então, se Vale lucrar, a controladora vai lucrar. Então, por isso que elas têm um comportamento muito próximo. Vamos avaliar esse gráfico aqui. No eixo das abscissas, né, no eixo X, eu tenho a minha variável tempo. E no eixo das ordenadas, no eixo Y, eu tenho o preço de cada ação que vai variar com o tempo. Na metodologia de cointegração, eu posso apresentar esse gráfico de uma maneira diferente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar no eixo das abscissas, no eixo X, eu vou colocar os valores de Vale 5, o preço de fechamento de Vale 5, e no eixo Y eu vou colocar o preço de fechamento de BRAP 4. E eu vou chegar num gráfico igual a esse daqui, onde eu vou ter vários pares ordenados, né? Eu vou gerar uma nuvem de pontos. O que significa cada par ordenado desse? Um par ordenado desse vai significar um dia ou um determinado horário num dia. Então, ele vai dizer para a gente, ó, nesse dia aqui, supondo 28 de março, em 28 de março, o preço da Vale estava em torno de R$ 34,00. E o preço de BRAP 4 estava em torno de R$ 24,00. 2 dias depois, o preço da Vale estava em torno de R$ 34,10. E o preço de BRAP 4 estava um pouquinho menor. Então, eu passei a montar pares ordenados que vão gerar uma distribuição de pontos, uma nuvem de pontos. Foi só uma maneira diferente de apresentar a mesma informação. Então, o que a gente vai fazer agora? Pela metodologia da cointegração. Eu vou pegar esses pontos, vou aplicar uma regressão linear, vou aplicar o método dos mínimos quadrados e gerar uma equação da reta. Gerar essa reta aqui. Essa reta aqui, ó, tem o melhor ajuste possível em relação a esses pares ordenados. O que representa essa reta? Ela vai representar o ponto de equilíbrio teórico entre o preço de Vale 5 e BRAP 4, quando eu aplico essa regressão linear aqui. Então, o que ela está dizendo? Se esse preço aqui tivesse no equilíbrio, ó, quando a Vale tivesse R$ 36,00, eu venho aqui, bato no azulzinho, e, se tivesse no equilíbrio, a ação de BRAP estaria em torno de R$ 24,50 por aqui. Mas qual é o preço real dela? É esse ponto aqui, que está diferente do ponto teórico, do preço de equilíbrio. Essa diferença entre o preço real e o preço de equilíbrio, determinado por essa equação da reta que foi gerada através de regressão linear via métodos mínimos quadrados, ela é chamada de resíduo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a média desses resíduos e calcular o desvio padrão dos resíduos e vai gerar um outro gráfico que vai ter essa cara aqui, ó. Ou seja, essa aqui é a variação do meu resíduo. E nessa situação, a tentativa da cointegração é transformar uma série não estacionária numa série estacionária. O que é a série estacionária? Eu vou ter média constante, está aqui, a minha média é zero. Por que ela é zero? Porque eu fiz uma regressão linear. Então, eu tenho uma média zero, supostamente constante, e 2 desvios padrões constantes. Aqui eu tenho 2 desvios padrões acima da média e 2 desvios padrões abaixo da média. De tal forma que, quando o meu resíduo for lá em cima e superar 2 desvios padrões,
eu vou montar a minha operação long short esperando que o resíduo retorne à média. Ou seja, eu vou vender o numerador e comprar o denominador, uma vez que a tendência é ele voltar à média. E quando o resíduo for lá para baixo, eu vou comprar o numerador e vender o denominador, vou montar a minha operação long short na expectativa do resíduo, nesse caso aqui um resíduo negativo, ele voltar à sua média. Agora, voltando a falar com o nosso amigo estatístico, basta fazer isso, correto? Chegou no desvio padrão, eu monto a minha operação, certo? Errado. Porque a gente sabe que a gente precisa fazer uma série de testes estatísticos para determinar se esse negócio realmente é uma série estacionária, para determinar se esses ativos estão realmente cointegrados. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer o teste de Dickey-Fuller, ou seja, Dickey-Fuller vai ter que estar acima de 95% para eu considerar o meu par cointegrado. Alguns já consideram cointegração com Dickey-Fuller acima de 90%. Eu considero 95%. Feito esse teste de Dickey-Fuller, eu já posso montar a minha operação long short. Correto? Não, errado. A gente sabe que a gente vai fazer o teste de Dickey-Fuller em diferentes períodos, né? A gente vai fazer Dickey-Fuller para 100 dias, 120 dias, 140, 160, 180, 200, 220 e 250. Eu vou fazer o teste de Dickey-Fuller em 8 períodos diferentes e em pelo menos 3 deles eu preciso que Dickey-Fuller fique acima de 95% para eu poder considerar o meu par de ativos cointegrados e fazer a minha operação. Então, feito isso, eu posso começar a operar, certo? Não, errado. Você sabe que a gente vai precisar fazer o que agora? O teste de Fisher. O teste de Fisher para 95% de probabilidade e 99% de probabilidade para a gente determinar o nosso índice de correlação. Lá no método do cash neutro, né, esse método operado no Brasil, ele pede um índice de correlação muito alto. Quando a gente opera via cointegração, não. A gente pode operar perfeitamente com correlações baixas, mas eu não posso aceitar que o ativo não esteja correlacionado. Então, o teste de Fisher ele vai justamente determinar se os ativos são minimamente correlacionados. Se eles são correlacionados, aí sim eu posso começar uma operação. Perfeito? Ainda não. Você está lembrado que eu vou precisar avaliar o beta rotation, ou seja, eu tenho que fazer o teste de Dickey-Fuller em diferentes periodicidades, fazer o teste de Fisher e ainda avaliar o beta rotation. Se o beta rotation for favorável à operação, aí sim eu posso entrar finalmente. Então, suponha que eu tome algum tipo de posição aqui, acima de 2 desvios padrões. E o meu alvo vai ser o retorno à média. Vamos supor que o meu alvo aqui eu tenha um ganho potencial, um lucro potencial de 5%. Quais são os meus critérios de saída da operação? O primeiro é ir para o alvo. Se ele chegar no meu alvo, eu desmonto a minha operação no lucro com 5%. E qual vai ser o meu stop loss quando eu montar a minha operação? Bem, se o meu ganho é de 5%, eu vou colocar um stop loss de 5% também. Ou seja, ou eu vou ganhar 5% ou eu vou levar um prejuízo de 5%. Poxa, Otávio, mas 5% é isso tudo mesmo? Lembre-se que a gente está trabalhando acima de 2 desvios padrões. Ou seja, eu vou ter uma probabilidade acima de 95% de ganhar 5% e uma probabilidade abaixo de 5% de perder 5%. Ou seja, a estatística está do meu lado, então eu posso tranquilamente colocar um stop loss longo como esse. Um outro critério de saída é o tempo. Se o resíduo demorar muito para voltar para a média, eu tenho que sair antes. Mas o que significa demorar muito? 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias? Não. Eu preciso calcular a meia-vida da operação. O que é a meia-vida? Eu vou determinar estatisticamente em quanto tempo o resíduo volta para a média. Então, se a meia-vida dessa operação aqui ela é de 10 dias, quer dizer que no 11º dia, se o meu resíduo não voltou à média, eu vou sair da operação.
em qualquer posição que ela esteja. Ela pode estar um pouquinho no prejuízo, ela pode estar um pouquinho no lucro, mas eu vou sair da operação, porque ela já está fugindo da minha perspectiva estatística. Já demorou para convergir para a média acima da meia-vida da operação. E o último critério de saída é o seguinte, olha, eu não entrei com ativos cointegrados, no meio da operação eu posso perder a cointegração. Ou seja, eu vou ter que fazer o teste Dickey-Fuller o tempo todo e se Dickey-Fuller baixar de 90%, eu saio da operação. Por quê? Porque o ativo está descointegrando. E eu não quero estar numa operação descointegrado. Então, eu saio, independente de eu estar no prejuízo ou não. Eu vou sair. Então, pessoal, eu tenho que aplicar todos esses critérios, critérios de entrada, critérios de saída, para aplicar a minha metodologia de cointegração. Eu não sei se você entendeu o que eu falei até agora. E se você não entendeu, seja bem-vindo ao mundo das pessoas normais. O que eu quis demonstrar com toda essa histórica aqui, com toda essa narrativa, é que é muito pesado do ponto de vista estatístico operar pela metodologia da cointegração. Então é por isso que a gente vai operar pelo modelo clássico, pelo modelo de cash neutral, porque ele é muito mais simples. Isso vai democratizar a operação long short. E aí, voltando a falar com o nosso amigo estatístico, a gente precisa entender que nem todo mundo aqui é estatístico, matemático e engenheiro. E vou te falar, hein? Se eu focasse o nosso curso em cointegração, ia ter muito engenheiro e muito matemático correndo também. Você sabe por quê? Porque estatística é completamente diferente de matemática. Para um matemático, você diz, é uma média. Para ele é suficiente. Para o estatístico, não. O estatístico trabalha com estimação. O estatístico vai falar, ok, é a média, mas e o desvio padrão? E a variância? Ele vai querer aplicar uma série de ferramentas estatísticas para validar aquela média. Realmente você precisa de um background estatístico muito forte para operar via cointegração. Sem falar que a planilha para operação, para o controle de long short com integração, ela é extremamente complexa, uma planilha pesada. Imagina, toda essa metodologia que eu falei, você tem que colocar fórmulas no Excel, criar bancos de dados no Excel, fazer essa tratativa estatística de dados no Excel, e você vai ter que fazer isso todos os dias para dezenas e dezenas de pares de ativos. É uma planilha complexa, pesada, que tem programação, tem macro, até para operar é complicado. Eu não estou querendo desmotivar ninguém, não, porque você realmente precisa desse conhecimento para fazer. Então, se você conhece estatística muito bem, se você conhece Excel muito bem, poxa, operar por cointegração é um prato cheio. Sem falar que assim, a gente ainda pode aprimorar esse modelo muito mais. Eu não falei em teste de Dickey-Fuller. Eu posso usar, por exemplo, um teste de Dickey-Fuller ampliado, onde eu vou fazer a regressão linear no espaço R3. Antes a gente fazia no espaço R2. E aí eu vou introduzir o conceito do coeficiente angular do tempo. Isso vai tornar a regressão linear ainda mais eficiente. Enfim, dá para melhorar e explorar muito mais os conceitos de estatística dentro dessa metodologia de cointegração. Você também vai ter que saber de Excel. A planilha Excel vai ser bem complicada, não só para criar, mas também para controlar, para entender, para interpretar. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? A cointegração não está sendo apresentada por uma estratégia de simplificação para atingir o público comum. Por isso que eu me dirijo a você, estatístico, para que você entenda essa estratégia da gente atingir o maior número de pessoas possível e democratizar essa operação long short. E tem mais uma coisa interessante aqui, que é o seguinte. Quando a gente opera via cointegração, nós não operamos cash neutral. Em cointegração, você vai comprar lojas americanas, que é do mercado de varejo, e vender os em Minas, que é do setor de siderurgia. Nossa, o que uma coisa tem a ver com a outra? Eles estão integrados pelo índice. Então, do ponto de vista de cointegração, faz todo sentido operar esse par. Mas aí, como esse long short via cointegração não é cash neutral, a sua posição de Lame 4 e os em Minas,
ela é ponderada através do beta. O que é o beta? O beta de um papel contra o outro, ele mede a direção e o sentido que os ativos andam e também mede a taxa de aceleração que eles andam. Ou seja, quando eu monto uma operação de cointegração ponderada pelo beta, eu vou, por exemplo, entrar comprado em R$10.000 em lojas americanas e entrar vendido em R$6.000 em Usiminas, de tal forma que eu preciso injetar 4.000 numa operação para montar esse long short. Eu posso ter uma outra operação em que eu vou entrar 10.000 vendido em R$10.000 em Lame 4 e vou entrar comprado em R$7.000 em Petrobras, por exemplo. Aí eu vou ter uma operação com caixa positivo. A coisa é mais complexa. Por que eu perdi esse tempo? Por que eu perdi uns 20 minutos aqui falando de cointegração, falando de uma metodologia estatística que a gente não vai utilizar no nosso curso? Porque eu quero que você saiba que isso existe. Eu quero que você saiba que toda vez que a gente mergulha em alguma área de conhecimento, tem sempre algo mais a se aprender. Eu, de fato, vou criar um curso sobre cointegração. Mas esse vai ser um curso que vai limitar muito mais os alunos elegíveis a participar disso. Porque o cara vai ter que ter, sim, um background estatístico para poder operar via cointegração. Não quer dizer que a gente não vai ganhar o nosso dinheirinho com cash neutro. Nós vamos. Mas daí a gente precisa introduzir algumas restrições para poder operar via cash neutro. Qual é a restrição principal que a gente vai colocar aqui? A gente vai operar ativos com relações econômicas. O que é um ativo com relação econômica? A mesma empresa, ONPN, ou empresas controlador-controlada. Nesses ativos há uma relação econômica entre eles que vai tornar o coeficiente de correlação deles elevado e vai permitir que a gente opere via o modelo clássico, esse modelo cash neutro simplificado. Embora nós saibamos agora que a maneira mais sofisticada e correta do ponto de vista estatístico é através do modelo da cointegração, mas que com toda humildade e respeito, a gente tem que reconhecer que não é para qualquer um. Posto isso, vamos falar agora sobre tipos de operação de long short que a gente pode fazer. A operação mais clássica de todas é a da mesma empresa, empresas ON versus PN. São ações da mesma empresa que tornam o risco da operação mais controlado. O risco da operação mais controlado é no sentido de que você montou o seu parzinho lá, Petri 4, Petri 3, Lame 4, Lame 3. São as mesmas empresas. Uma é PN e outra é ON. Uma é ação preferencial, outra é ordinária. Se a empresa tiver um resultado ruim, as duas vão cair. Se tiver um resultado bom, as duas vão subir. Você não vai ter algum tipo de evento disruptivo? Claro que assim, sempre há exceções às regras. Sempre há exceções, mas enfim, são exceções. Na regra, você não vai ter uma situação em que o teu long short foi para o saco, as ações perderam a correlação, uma subiu para caramba, outra desceu para caramba, você levou um prejuízo enorme. Não, porque são ações correlacionadas, elas vão sempre caminhar juntas. A outra que a gente vai usar é controladora versus controlada. Esses dois tipos de long short, ele tem as relações econômicas, conforme eu falei. Nesse caso, a controlada vai influenciar no resultado da controladora. Por exemplo, você tem a Itaú Holding, que é a Itaúsa, e a Itaú 4. Uma é controladora da outra. Se Itaú lucrar, Itaúsa vai lucrar. Se Itaú não tiver uma boa performance, Itaúsa não vai ter uma boa performance, como uma é controladora da outra. Essas relações econômicas são as mesmas. Existe também o tipo de long short de empresas intrasetoriais. São empresas do mesmo setor. Dá para fazer um long short entre bancos. Eu posso fazer um long short de Bradesco com Itaú, de Banco do Brasil com Bradesco, de Itaú com Banco do Brasil, enfim. Dá para fazer. E as intersetoriais, onde são empresas de setores completamente diferentes. E aí, pessoal, a gente vai ter que trabalhar aqui via cointegração. Não tem jeito. Por conta da nossa premissa de trabalhar no modelo clássico, no modelo de cash neutro, a gente vai basicamente trabalhar com empresas ON, PN e controladora versus controlada.